Projeto de TCC, um guia prático, parte 2. Resumo e abstract. O resumo contempla a visão geral do projeto de TCC e é sobre ele que falaremos nesse vídeo. Em nosso sumário, vemos os conteúdos que aprenderemos neste capítulo. O que é um resumo? O que nele deve conter? Qual é a formatação correta para a produção de um resumo? Como definir e apresentar as palavras-chave ao final da página? Como é feita a estruturação do resumo? O que é um abstract e como é feita a sua estruturação. E ao final do vídeo, faremos uma atividade com a produção de um resumo de TCC1. Vamos iniciar o vídeo aprendendo sobre o que é um resumo. É a apresentação concisa dos principais pontos que são considerados relevantes para a primeira impressão do trabalho na pesquisa. Então, procure sintetizar de forma clara e objetiva todos os aspectos mais importantes do projeto. O resumo é escrito em um único parágrafo. A margem é justificada. O espaçamento é simples. Tente escrever de 150 a 600 palavras. O texto deve ser escrito em terceira pessoa do singular ou na voz passiva. Uma dica muito importante é deixar o resumo para ser escrito ao final do trabalho. Assim, você terá um panorama geral daquilo que já foi produzido. Vamos entender neste roteiro o que deve conter um resumo. A primeira ideia a se pensar é como escrever a introdução ao tema, colocando o assunto abordado, citando o problema e contextualizando as informações que o levaram a escrever esta pesquisa. Em um segundo momento, é importante apresentar o objetivo principal do trabalho e da pesquisa realizada, focar nesse propósito e o porquê a pesquisa é relevante. Na sequência, é fundamental referenciar o aporte teórico que foi utilizado, com os principais autores e as datas das obras, pois isso garante maior credibilidade ao apresentar um trabalho que possui embasamento teórico. Em relação à metodologia, comente qual tipo de pesquisa, instrumentos de coleta, análise e medição de dados foram usados. Ao final do parágrafo, apresente as principais considerações sobre os resultados esperados e expectativas que geraram a realização da pesquisa. Depois de finalizar a escrita do seu resumo, selecione as palavras-chave, os termos que mais aparecem e as palavras que se destacaram durante a pesquisa. Elas devem estar ao final do seu resumo. Em relação à formatação do resumo, é muito importante seguir as normas adotadas pela sua instituição ou utilizar as normas de referência da ABNT. A palavra resumo deve estar no topo do texto e ela deve ser escrita com letras maiúsculas e em negrito. Resumo deve estar escrito em um único parágrafo e o alinhamento das palavras deve ser justificado. Selecione a fonte Times New Roman ou Arial e o tamanho da fonte deve ser 12, com espaçamento entre linhas simples. Agora vamos aprender como apresentar as palavras-chave. As palavras-chave são os termos de destaque da pesquisa. Elas devem ser obrigatoriamente escritas depois do resumo na parte de baixo, com um ou dois espaços abaixo. Elas são compostas por 3 a 5 palavras ou termos, que são separados por ponto e vírgula ou simplesmente por um ponto. Se a separação for por ponto, a primeira letra deve ser maiúscula e as demais minúsculas. Se na separação for utilizado ponto e vírgula, somente a primeira palavra da sequência virá em letra maiúscula. Ao apresentar as palavras-chave, é necessário fazer a formatação de acordo com as regras vigentes da sua instituição, ou utilizar as normas vigentes da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, um órgão responsável pela normatização técnica do Brasil, muito utilizado em trabalhos acadêmicos. O pesquisador deve apresentar as palavras-chave seguindo uma ordem hierárquica, utilizando o conceito do mais geral para o mais específico e colocando abaixo de seu resumo. Antes de iniciar a escrita do resumo, é muito importante se atentar para a formatação.
Inicialmente, temos que colocar a palavra resumo de forma centralizada na página. A fonte escolhida é Arial, tamanho 14, e ela deve estar destacada em negrito, com a palavra escrita em maiúsculo. No texto do resumo, a fonte Arial, tamanho 12, escrita em um parágrafo único. O texto deve estar com alinhamento justificado. O espaçamento entre linhas deve ser simples. Para as palavras-chave, a fonte Arial com tamanho 12, texto justificado e o espaçamento simples. E essas palavras podem ser separadas por um ponto ou um ponto e vírgula, sempre finalizando com um ponto. O título palavra-chave deve estar em negrito e, caso utilize nomes de espécies ou palavras de outras línguas, devem constar em itálico. Uma boa formatação garante um bom aspecto visual para o seu resumo. Neste exemplo, a autora utiliza as primeiras linhas de seu resumo para destacar os pontos principais de sua pesquisa. Então, ela faz uma introdução sobre os aspectos que serão abordados em seu trabalho e, na sequência, utiliza o termo objetivo geral para apresentar os objetivos da pesquisa. Utiliza, em outra linha, o referencial teórico, falando sobre o nome, o ano da obra dos autores que utilizou como referência. Em seguida, utiliza o termo pesquisa qualitativa para destacar uma das metodologias utilizadas em seu trabalho. E finaliza com os resultados esperados acerca das contribuições de sua pesquisa. Ao final do resumo, destaca as palavras-chave, aquelas que tiveram maior evidência em sua pesquisa, e finaliza com um ponto final. O abstract é um item obrigatório para o trabalho de conclusão de curso. É a tradução do resumo na língua inglesa. Ele deve seguir os mesmos limites de palavras que são especificados para a produção do resumo em língua portuguesa e deve conter também as mesmas palavras-chave. Ao fazer a tradução, tome cuidado ao utilizar ferramentas de tradução online. Tente buscar auxílio de um especialista ou alguém que domine o idioma. Na tela, eu apresento esses portais, que são os sites que podem ajudar muito na tradução do seu resumo. A formatação do abstract segue as mesmas regras definidas para a formatação do resumo em língua portuguesa. Então, ao centro, o título Abstract vem com fonte Arial, tamanho 14, destaque em negrito e letra maiúscula, sendo centralizado. No texto do resumo, a fonte Arial, tamanho 12, escrito em um parágrafo único, justificado e o espaçamento simples. As palavras-chave, keywords, com a fonte Arial tamanho 12, justificado e podem ser separadas por ponto ou ponto e vírgula, finalizadas por um ponto final. Caso utilize nomes de espécies ou palavras em outras línguas, devem ser destacadas em itálico. Na imagem podemos ver o resumo apresentado anteriormente, já traduzido. Utilizamos os sites de tradução e transcrição de idiomas que apresentamos anteriormente e fizemos as devidas adequações de palavras para dar sentido ao texto de acordo com o entendimento claro e objetivo em inglês. Ao final do texto, identificamos as palavras como keywords em língua inglesa. Agora vamos fazer uma atividade prática. Produção do resumo de TCC-1. Você pode escrever cada parte separadamente. Primeiro, vamos falar sobre a introdução. Tente escrever de forma clara e objetiva a contextualização das principais ideias do seu trabalho. Em seguida, descreva o seu objetivo geral. Fale sobre o principal propósito dessa pesquisa. No referencial teórico, coloque os conceitos, definições ou concepções dos principais autores que contribuíram para o aporte teórico do trabalho e a data da obra usada. Ao falar sobre a metodologia, comente o tipo de pesquisa que escolheu usar, quais os instrumentos metodológicos de coleta de dados e como irá analisar ou fazer a medição dos dados. Finalize o seu resumo comentando sobre os resultados esperados ou as expectativas que pretende atingir. Depois disso, junte todas as partes e escreva um texto em um único parágrafo.
Pronto! Obrigado por assistir esse vídeo. Agora você já está preparado para começar o seu resumo e o abstract. Bora lá! E não deixe de seguir as nossas redes sociais e acompanhar as novidades do mundo acadêmico.